Estamos na nossa aula 11. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os biomas brasileiros, né? A gente vai falar um pouco sobre os ecossistemas presentes nas regiões e algumas características básicas da nossa vegetação, das nossas florestas, do clima e etc. Então vamos começar, certo? Então primeiro, para a gente falar sobre essas questões de biomas, a gente vai saber diferenciar o que vem ser um ecossistema, o que são características bióticos e abióticos e também o que é bioma, tá? Eu acredito que vocês já sabem o que é isso, mas a gente vai estar relembrando, tá bom? Então vamos ver primeiro o que vem a ser ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos que habitam um certo lugar e pelas características do ambiente em que vive. Então o ecossistema vai ser tudo isso, tá? É o conjunto dos seres vivos que habitam em determinado lugar, em determinado território, aliado a isso o meio ambiente, tá? Então essa junção. E dentro de um ecossistema a gente vai perceber que existem fatores abióticos e bióticos. O que são abióticos, professor Daniel? São aqueles fatores que não representam vida, são uma relação que se estabelece no ambiente, como por exemplo, as precipitações, a relação das chuvas, a energia solar, temperatura, vento, questão do solo, das rochas. Então tudo isso é abióticos, certo? E os bióticos são justamente aqueles que têm vida, são os animais, as florestas, árvores, seres humanos. Então tudo aquilo que tem vida vai se caracterizar como biótico. Então, ecossistema vem representar justamente essa relação entre os dois, dos seres vivos e dos seres não vivos, aqueles que apresentam características do meio ambiente, beleza? De acordo com isso, a gente já sabendo o que é ecossistema, sabendo que são abióticos e bióticos, a gente vai saber o que é bioma. Bioma é o quê? É o conjunto dos seres vivos de uma área, é entendido também como um conjunto de ecossistemas terrestres. É na biosfera que se encontram os biomas associados relativamente homogêneas de plantas, animais e outros seres vivos, com equilíbrio entre si e com o meio físico. Então o bioma ele vem ser esse conjunto desses seres vivos, é um conjunto de ecossistemas terrestres a partir de determinadas características. Então vai ter a diferença entre os biomas. Em determinadas localidades a gente vai perceber presença de um ecossistema diferente, essa junção de seres vivos e não vivos, presente em um determinado lugar ou território, que se diferencia de outros. Então os biomas eles vão caracterizar basicamente isso, essas diferenciações, esse agrupamento de características semelhantes, tá bom? Então a gente vai trabalhar sobre cada um desses biomas de maneira separada e bastante detalhada para vocês entenderem, certo? Então aqui, essa imagem ela vem representar a diferença dos biomas, assim, onde vai ocorrer biomas que tem a presença mais forte de animais, a presença mais forte de rios, a presença de uma vegetação mais seca, uma vegetação mais rasteira, tá bom? Então, aqui está estabelecido todos os biomas brasileiros, tá? E eles são divididos entre o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, que é predominância aqui no Nordeste, bioma do Cerrado, bioma Mata Atlântica, bioma do Pantanal e o bioma do Pampa. Então, todos esses biomas, você pode perceber que está bem associado à questão da diferenciação das regiões brasileiras também, tá? Aqui nesse mapa, vocês também podem perceber que o Maranhão ele fica mais ou menos aqui nessa área, ó, em destaque, nessa área aqui. E nessa área, vocês podem ver que tem uma junção desses biomas, então por isso que a gente sempre trata do Maranhão
como justamente uma área de transição, onde tem junção tanto de biomas da Amazônia, tanto do Cerrado como da Caatinga, tá bom? Então vamos lá. A Amazônia tem um domínio, né, do Brasil, do território brasileiro, de 49,29%, Cerrado 23%, Mata Atlântica 13%, Caatinga 9%, 10%, né, basicamente, o Pampa 2% e o Pantanal basicamente 2% também, tá? Então essas características que dominam esses território brasileiro, beleza? Então primeiro a gente vai falar do bioma da Amazônia, que a maior parte da floresta está presente no território brasileiro, estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre, Pará e Roraima. Então o bioma amazônico ele vem dominar toda essa parte aqui, predominando na região norte, né? Adentrando um pouco na região nordeste e um pouco na região centro, tá bom? É uma floresta tropical fechada formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas umas das outras. Grande quantidade de chuvas na região também colabora para o perfeito estado de desenvolvimento. Então, o Amazônia ele vem caracterizar basicamente essa mata fechada, né? O grande acúmulo de águas, grande presença de rios, tá? De bacias hidrográficas, também com uma grande presença de animais e também nessa região uma grande presença de proteção ambiental, né? De áreas de proteção. Mesmo assim, com essas áreas de proteção, mesmo com cuidados referente ao estado, ainda tem muito desmatamento, né? Grande quantidade de desmatamento, queimadas e caça de animais silvestres, tá? Então aqui, mais uma vez, aqui uma imagem que vem caracterizar bem essa mata fechada, a presença de animais. Outra imagem também, esse mosaico vai apresentar aqui a presença de rios, animais no processo de extinção, tá bom? Então isso tudo vem caracterizar a Amazônia, essa presença de uma grande quantidade de ecossistemas, de árvores, de animais, tá bom? Próximo, Cerrado. A gente vai falar um pouco sobre o Cerrado, porque o Cerrado está fortemente presente aqui no estado do Maranhão, na região nordeste, também na região mais central do país. O Cerrado é a vegetação típica de locais com estações climáticas bem definidas, uma época bem chuvosa e outra época bastante seca. Podemos encontrar vegetação de cerrado principalmente na região centro-oeste do Brasil, ou seja, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Está presente também nas seguintes regiões: oeste de Minas Gerais e no sul do Maranhão e Piauí. Então, o cerrado ele vem abranger toda essa região, chegando ao pouco do norte, nordeste e centro-oeste, tá? Típicos da região do cerrado, típico dessa vegetação é assim, é uma vegetação mais rasteira e quando tem árvores, os galhos são bem secos e retorcidos, tá? Algumas características do cerrado, depois vocês podem dar uma analisada nesse mapa aqui, essa abrangência do cerrado, né? Essa abrangência perante quase todas as regiões do Brasil. Então, é um conjunto de características do cerrado, presença marcante de árvores e galhos tortuosos e de pequeno porte, tá? As raízes desses arbustos são profundas, propriedade para a busca de água em regiões profundas do solo. As cascas dessas árvores são duras e grossas, justamente para elas conseguirem resistir ao clima seco, né? E essas raízes, elas adentram bastante no solo até chegar à área onde tem água terrestre, tá? Em busca dessa água para elas conseguirem sobreviver, tá? E o Pantanal que ele vem está pouco presente no Brasil, né? Tem uma área aproximadamente de 2% desse bioma no solo brasileiro. O ecossistema do Pantanal é muito diversificado, abrangendo uma grande quantidade de animais que vivem em perfeito equilíbrio ecológico, tá? O Pantanal ele é basicamente assim, né? É uma área onde está bem ao nível dos rios, tá? E acaba sendo um pouco dessa área
alagadiça, mas ele tem forte presença de animais, de tipo de vegetação, ele é muito rico esse ecossistema, tá? Muito presente dessa vegetação e de animais marítimos, aves, tá bom? E a caatinga que está predominantemente forte, basicamente em todo o Nordeste, tá? Então essa formação dessa caatinga, essa vegetação que podemos encontrar na região do semiárido nordestino, tá? A região bastante seca, bem seca nessa área do Nordeste. A caatinga é típica de regiões com baixo nível de chuvas, presença de um solo bastante seco, né? As principais características dessa região, desse bioma: forte presença de arbustos com galhos retorcidos, com raízes bem profundas, também em busca de água nos lençóis freáticos, presença de cactos. Os arbustos costumam perder quase que totalmente suas folhas em épocas de seca. As folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno, bem um pouco tortuosas, eles não conseguem crescer devidamente justamente por causa desse período de seca, tá? E alguns exemplos dessa vegetação aqui, tá? Você adentrando um pouco no Nordeste, você vai perceber bastante esse tipo de vegetação mais seca, galhos tortuosos, e muito presente de cactos, tá? Que eles conseguem se adaptar a esse clima mais seco, justamente tem a presença grande dele lá, tá? Aqui mais um exemplo, tá? Dessa vegetação mais rasteiras, presença muito forte de cactos, tá? Depois vocês olhem bem nos slides que vai ter essas características, vocês podem ver bem de perto. Também podem pesquisar também na internet e etc, tá bom? Pampa, ele vai estar bem forte mais ao sul do país. Então, os campos característicos para preferir a vegetação mais rasteira, né? Mais na área de grama, e ela é muito utilizada para a criação de gado, né? Por conta dessa área mais extensa e mais rasteira, e ela facilita muito essa questão da pecuária, tá bom? Então aqui a outra imagem, né, que vem representar bastante esse bioma, bastante essa característica, tá? Então aqui ele está basicamente aqui no mapa brasileiro, bem bastante ao sul, tá? Do país, certo? Então, vamos lá. E a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte na região mais do litoral. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formado por uma floresta fechada e densa, rica em biodiversidade, com a presença diversa de espécies de animais e vegetação, tá? Então aqui é a Mata Atlântica, vocês podem ver esse belo bioma, né? Mas assim, a Mata Atlântica ela acaba sendo uma região bastante que precisa de preservar, porque como ela está presente basicamente no litoral brasileiro, ela é bastante devastada, porque esse litoral ele acaba sendo parte atraindo muitas pessoas no processo migratório, né? E as pessoas acabam se locando nessa localidade e construindo sua casa, construindo hotéis com relação ao turismo, e acaba desmatando bastante essa área de Mata Atlântica, tá? Então ele é um bioma que vem ser bastante ameaçado, tá? E quais são as principais ameaças para os biomas brasileiros, né? Dá um tempinho aí para vocês pesquisarem, para vocês buscarem na mente quais são as principais ameaças que vocês sempre veem nos noticiários, jornais, em livros falando sobre a preocupação sobre a questão ambiental, tá? A gente vai ter uma aula também falando sobre essa questão ambiental, sobre essa preocupação com os biomas brasileiros, com o desenvolvimento sustentável, certo? Então vamos lá. O principal fator, justamente o desmatamento, né? O desmatamento, uma das áreas que é bastante atingida é justamente a área da Amazônia, por conta dos processos de expansão econômica, tá? Então aqui a Amazônia, ela aqui presente na região norte, ela é bastante desmatada por ter bastante presença de árvores de grande porte que auxiliam nas atividades econômicas.
E também esse desmatamento aqui é proveniente de algumas outras atividades econômicas, né? Instalação de indústrias, instalação, a criação de novas estradas, cidades, etc. Então essa área aqui ela é bastante desmatada. Aqui nesse mapa vocês podem ver o tamanho dessa área aqui que está sendo devastada, né? Essa área mais verde justamente são áreas de proteção ambiental, mas mesmo assim acaba entrando no processo de desmatamento, tá? Por conta de alguns fatores econômicos, dessa grande exploração da nossa Amazônia, tá? A agropecuária, né? Igual eu falei, a agropecuária ele vem estar presente nesse processo dessas ameaças desses biomas, por conta desse desmatamento, da abertura de áreas que possam se caracterizar para essa atividade econômica, tá? Outro processo que vem degradar bastante o meio ambiente é o processo de mineração, né? O processo de mineração que vem ser um processo que degrada bastante esse meio ambiente, esse solo que está presente nessa área, acaba por ele não conseguir se renovar tão rapidamente, né? Esses impactos por conta do garimpo são fortes impactos ambientais, tá? E a desertificação, né, que é uma ameaça principal nessa área da Caatinga, que é um dos biomas mais degradados do país, e corresponde a uma das maiores áreas do mundo, perceptível nesse processo de desertificação, né, por conta desses fatores naturais, por conta dessa grande seca, fatores climáticos, tá? E também essa degradação ambiental provocada por ações socioeconômicas, né? Por ações das atividades econômicas, tá bom? Quinta, a caça ilegal, né? A caça ilegal, a pecuária. Vocês podem também ver no noticiário que tem uma grande pirataria, né? A caça desses animais, a exportação de animais silvestres para toda a região do Brasil, também para a Europa, Estados Unidos e etc. Tá? Então esse é um dos fatores que vem prejudicar os biomas brasileiros, né? Vocês podem até assistir aquele filme Rio, né? Que é um desenho, é muito legal, ele vem mostrar bastante como funciona esse processo dessa pirataria de animais, tá? Que esses animais são tirados do seu habitat de origem e são exportados para outros países, outras regiões. Isso acaba prejudicando o equilíbrio dos biomas brasileiros, tá bom? E os megas projetos de infraestrutura, esses mega projetos são justamente relacionados às atividades econômicas, que as atividades econômicas, o desenvolvimento da sociedade precisa que se instalem essas questões, essas hidrelétricas, várias barragens, e acaba prejudicando um pouco do equilíbrio dos ecossistemas, dos biomas brasileiros, tá? Outro fator, um dos que é mais importantes, um que está bem perceptível na nossa atualidade, né, nesse período mais de seca, esse período de forte insolação, são as queimadas, que essas queimadas elas acabam degradando bastante os biomas brasileiros, matando animais, vegetações mais rasteiras, grandes árvores de um grande porte. E esse tipo de queimada, ele acontece de forma muito grave aos solos, e o tempo de recuperação desse solo varia de vários anos até ele conseguir se recuperar e conseguir nascer uma nova vegetação, tá? E também esses animais que residem nos locais, eles acabam perdendo seu território por conta dessas queimadas, tá? Então vamos lá. Qual a diferença entre bioma e clima morfoclimático, né? Esse domínio morfoclimático que é uma área de estudo da geografia que também vem caracterizar um pouco sobre as percepções que a gente pode ter sobre o nosso clima, sobre a nossa vegetação. Resumidamente, enquanto o bioma ele leva em consideração fatores bióticos, né? A questão dos seres vivos e não vivos, ou seja, populações biológicas de determinado do local. O domínio morfoclimático proposto pelo geógrafo Aziz Abissali leva em consideração, como o nome sugere, aspectos físicos do relevo, sobretudo a interação entre o clima e a forma de um determinado local. Vem estabelecer mais essa relação com fatores
justamente do relevo, tá? E o relevo que ele vem caracterizar bastante uma região, para diferenciar bastante o que vem acontecer nesse clima, o tipo de vegetação de um determinado local, tá? Então, esse é o geógrafo, né, que ele foi um grande estudioso geográfico por conta das paisagens. E a partir disso ele conseguiu perceber algumas diferenças morfoclimáticas que vêm acontecer no Brasil, certo? Quais são esses domínios morfoclimáticos, professor Daniel? Eles estão bem relacionados, bem parecidos com a relação dos biomas brasileiros, tá? A diferença é pouca, porque vem apresentar um pouco mais dessas características com relação aos aspectos físicos, com relação ao relevo, tá bom? Nesse marrom, domínio amazônico, os cerrados nessa área mais verde, né? Mares e morros nessa área mais lilás. Esses mares e morros são áreas onde tem o clima, o relevo mais elevado, com grande presença de montanhas, com grandes mais altitudes, tá? A Caatinga, araucárias, pradarias e áreas de transição. Essas áreas de transição, como eu falei, são áreas que são regiões que vêm estar presentes em outras, as mesmas características dos biomas, tá? O Amazônico, igual eu já falei, né, o domínio amazônico vem ocupar basicamente 40% desse território brasileiro. Ela tem uma grande extensão dessa área agrícola, né, como eu falei, sobre questão de desmatamentos e etc. Tá? Então aqui, aí tem o domínio do cerrado, né, bem parecido com a questão dos biomas brasileiros. Isso aqui é mais para vocês se situarem sobre esse domínio morfoclimático, que também sempre estão presentes nas provas de concurso e também de vestibulares, tá? Aqui o tipo de vegetação do cerrado são bem parecido, com as mesmas características do bioma, a caatinga também, tá? E os mares e morros. Os mares e morros foram o que não apresenta tanto características dos biomas, mas aqui, ó, ela tem uma vegetação típica da Mata Atlântica, né, muito devastada por conta desses aspectos socioeconômicos, tá? Então, os mares e morros ele vem se caracterizar bastante aqui nesse litoral. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, é a grande presença de montanhas e morros, tá? As pradarias, que vem a ser basicamente aquela característica do pampa, né? São ambientes mais planos e mais rasteiros, tá? E essas áreas, essa área aqui de amplitude térmica de chuvas, bem distribuídas, tá? Então as áreas araucárias, tá bom? Tem apenas 5% dessa área original, residiente ainda no Brasil. Então, por hoje é só, né? Essa aula de hoje a gente falou sobre os biomas, sobre os domínios morfoclimáticos, tá? São características do nosso Brasil. Então, assim, é um assunto um pouco mais complexo, um assunto um pouco mais difícil de ser estudado, mas assim, com muita paciência, né, prestando bastante atenção nos slides e pesquisando um pouco, consegue se entender. E isso é de muita relevância para o estudo da geografia, né? Para a gente conseguir se situar, conseguir saber valorizar o nosso meio ambiente e as belezas naturais do nosso Brasil. Então, por hoje é só, até a próxima aula.